futebol moderno, né? O futebol inglês, ele tá aí na nossa frente como modelo. Vamos lá, temos a Premier League, né? Que é a primeira divisão inglesa, que é formada de 20 clubes, 4 primeiros vão para a Champions League e os 3 últimos rebaixados para a segunda divisão. Aqui é um modelo parecido com o brasileiro, né? De 20 clubes. Quer dizer, o Brasil copiou um pouco esse tipo de modelo. Em 92, as equipes saíram da Football League e formaram uma empresa, que foi realmente a Premier League. Na verdade, todas as competições inglesas eram feitas pela Football League. Teve uma tragédia em Hensel, na Bélgica, onde a final da Champions entre Liverpool e Juventus, com muita confusão e briga das torcidas, fez com que o futebol inglês fosse banido das competições por 5 anos. Aí por isso que esse repensamento de formato de clube. Aí a Premier League cuida da primeira divisão e a Football League cuida das 3 divisões inglesas, segunda, terceira e quarta. A segunda é a Championship, né? Que é a segunda divisão inglesa, que tem 24 clubes, 46 rodadas, o primeiro e o segundo se classificam direto para a Premier League, o quarto ao sexto fazem playoffs para uma vaga na primeira divisão e os 3 últimos caem. Tem a Liga One, que é a terceira divisão, eu acho que o Ezio deve saber, é o mesmo esquema da Championship, e tem a Liga 2, né, a quarta divisão, que é entre Inglaterra e País de Gales, clubes da Inglaterra e País de Gales, a Copa da Liga, que reúne 72 equipes da segunda, terceira e quarta divisão, e 20 equipes da Premier League, e temos a Copa da Inglaterra, que é a mais antiga, né? É igual à Copa do Brasil aqui, né? O Brasil, são 761 equipes de todas as divisões. E tem uma interessante aqui, ó. Aqui tem a Justin Point Trophy, que é tipo uma Copa do Brasil da segunda divisão lá, né? Que reúne 48 clubes da Liga One, que é a segunda divisão, e da Liga 2, da Liga One, que é a terceira divisão, e da Liga 2, que é a quarta, mais o Sub-21 da Premier League e Championship, quer dizer, e a final em Wembley. Eu estou falando isso para vocês, para mostrar como são feitos as competições no futebol inglês e como o nosso futebol tem que se repensar para poder essas equipes menores. Eu tive acompanhando esses dias um documentário, eu e o Rogério Biolo, eu indiquei para ele acompanhou, Sunderland até morrer, quer dizer, a paixão do torcedor de uma cidade operária, Sunderland, de uma cidade operária até o fim, o time cai da primeira para a segunda e para a terceira e a torcida continua abraçando. Eu vou começar até por isso, pelo Biola, falar sobre... por isso que eu trouxe essa pauta. Começando com o Biola, que acompanhou essa indicação minha, e ele já mergulhou um pouco no futebol inglês, né, Rogério? É um documentário muito interessante, viu? Porque o Sunderland é uma equipe inglesa que já foi campeã já da primeira divisão, tradicionalista, uma cidade de Sunderland, uma cidade acolá, uma cidade pequena, acho que deve ter o máximo mais de 50 mil pessoas, não chega a 100 mil. É tipo um povoadozinho ali, né? Vou botar, for só uma calcaia moderna da vida. Mas 5 horas de Londres, né? Que é a capital da Inglaterra. E Sunderland, o povo ali abraçou tanto a forma do time que os diretores vão discutir com a torcida num bar. O nome do bar é The Clock, né? O tempo, a hora, aí é conforme a tradução, cada um. E o que os ingleses que passou para mim, porque assim, como eu estudo linguística, eu sei um pouco de inglês, eu prefiro entrar na cultura e não assistir como a tradução, porque às vezes a tradução ela não é tão correta, né? Eles têm a Premier League, os ingleses, né, na tradução deles, como a maior liga do mundo de futebol. Com o tempo, ele se considerava campeão do mundo. Como ficou isolado depois do episódio, aconteceu a final do Liverpool, que a torcida invadiram e morreu muita gente, etc. Eles se isolaram por 5 anos. O que aconteceu? Eles se tornaram também campeão do mundo. Teve uma época, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a Premier League eles consideravam como campeão do mundo, né? Mas aí perdeu força pela Champions League da Europa, né? Mas antes, vocês podem comparar que eles não consideram um título mundial de futebol de clubes como um campeão mundial.
Eles já foram algumas vezes, mas não estão nem aí. Para eles, tanto faz, como tanto fez. Então, eles têm como a Premier League a melhor do mundo. Mas, em termos de organização, eles são realmente os melhores do mundo. Eles não são nível técnico, jogada a bola no campo. Agora, clube, empresa, organização, competência e profissionalismo, eles são. Eles se modernaram de uma forma que não tem campeonatos estaduais. Tem campeonatos nacionais em várias divisões. Tem a terceira, como o Caso Manuel falou, que a terceira é a Liga One, que é a primeira liga que eles chamam. Champions League, que eles chamam, é a segunda divisão com nível de primeira divisão. E a Premier League, para eles, é o maior campeonato do mundo. É um documentário que vale a pena. Se a CBF está querendo reformular o futebol brasileiro, dê uma olhada para esse padrão empresarial que a Inglaterra tem. Agora o documentário, nota 10. É isso aí, o Wellington Silva. Qual a lição que a gente pode tirar aí do futebol inglês, do futebol europeu, para trazer um modelo de competição para o futebol brasileiro? Em um momento que a gente está parado, o futebol mundial, por causa da pandemia do novo coronavírus, e as competições vão voltar. A gente vê o clube com barbalha, sem dinheiro, vê clubes menores sobrevivendo de ajuda da CBF. Como é que fica essa questão dos modelos de competição? A gente tem o Ceará e o Fortaleza com boas gestões, mas falta a gestão da competição. Como é que você avalia que o futebol brasileiro vai ser daqui para frente, depois quando voltar dessa paralisação? O futebol brasileiro ainda está um pouco atrasado em relação a essa mentalidade europeia, né? Foi até colocado que poderia se aproveitar esse momento de pandemia para igualar a questão do calendário do futebol europeu, que começa em julho, termina em julho do outro ano. Mas mesmo assim, a CBF não aceitou, não quer permanecer do mesmo jeito, de janeiro até dezembro, né? Mas era uma chance de chegar próximo desse modelo, como você mesmo, Rogério, falou, é um modelo bem organizado, né? Pelo que eu li, são 24 degraus que o time faz até chegar à primeira divisão, né? Dá a oportunidade, são 7 mil times, então todos esses times disputam vários campeonatos e têm a sua remuneração boa, porque a organização deles é muito positiva, né? E devia procurar seguir esse modelo, né? Um exemplo que eu dou até de assistir, vocês falaram sobre documentários, eu coloco também, tem uma série que eu assisti recentemente na Netflix, chamada The English Game. O Rogério, assisti a história aí, né? Começo do futebol, né? Disputa do começo do futebol, disputa de classes, 2 jogadores que realmente existiram, né? Jogador da equipe mais rico, jogador da equipe de operários, que não podia pagar jogadores naquela época, e daí começaram a se profissionalizar, né? Organizar suas competições. Então, quem quiser ver mais sobre o começo da história da profissionalização do futebol, eu dou essa dica também da Netflix. Tem algum ouvinte aí, algum telespectador falando, Wellington? Por enquanto, aqui não. E você, pegando o que você falou aí do English Game, né, que como começou o futebol inglês, justamente essa Football League, que é a liga de futebol da inglesa, que existe há mais de 100 anos, ela que organiza o futebol inglês, mas surgiu a Premier League e se separaram. A Premier League ela organiza a primeira divisão e a Football League a segunda, terceira e quarta. Então, há ligas organizando o futebol inglês aqui, a CBF. Não seria o momento, Wesley Rodrigues, de as ligas tomarem conta do futebol brasileiro e organizar para valer essas competições? Boa. Antes tem um ouvinte, pode fazer a pergunta, Aranil, porque eu... Eu posso responder essa pergunta, ô Carlos. Eu ouvi a notícia no canal do Jorge Nicola que os estaduais sim vão acontecer, né? O presidente da CBF assegurou isso para as federações, que eles vão ter
datas para poder encerrar o campeonato, para justamente se conhecer os campeões estaduais para definir as questões das vagas para a Copa do Brasil, né, e das divisões e para a Série D do Campeonato Brasileiro, para definir tudo isso. Vai ocorrer sim, vai ter as datas aí disponíveis, só que aí, no caso, vai ser com portões fechados. O que tem se falado é isso. Aí pode ficar tranquilo que eles vão até fechar com o Mário Carmelo, até respondendo no programa da TV Diário que ele foi entrevistado, e todos os presidentes também foram assegurados disso, que vai ter aí o término do campeonato. Agora, com relação, Carlos, a sua pergunta que você falou em questão da organização do campeonato, seria uma ótima opção. Pouca gente sabe, né, assim, que na Inglaterra se existe não só 5 divisões, mas 8 divisões. Quer dizer que ainda tem times semi-profissionais, que seriam o quê? Times formados por trabalhadores. Quem já na história de clubes, por exemplo, na Copa da Liga Inglesa, né, de times semi-profissionais aí derrotando times de primeira linha. Eu já escutei um monte de histórias, né? Eu olhando pela internet e vendo aquele pessoal que gosta de falar sobre futebol, fazer esse tipo de comentário. E eu acho interessante, né? Mas aí também, se você faz isso, você também enfraquece o outro lado, que é justamente a das federações. E é isso que a CBF não quer. Porque se a CBF perde as federações, eles perdem os votos para poder eleger os Perde a verba. Perde a verba. A questão da porque aí perde o dinheiro. Essa politicagem que acaba com o calendário, que acaba com o futebol brasileiro. Quer dizer que seria uma boa, seria ótimo. Fazer um modelo como na Inglaterra faz, ótimo. Poderia até se fazer o quê? Se manter os estaduais, os clubes que tiverem divisão não jogam o estadual serve para poder classificar para a Série D, e a Série D fosse um regional. Os melhores do norte, os melhores de cada região jogarem contra si, num sistema de eliminatório, para poder subir, justamente aí, por exemplo, com a quarta divisão, mais uma divisão fazer isso, uma quarta divisão e ir subindo. Seria muito mais interessante, todo mundo teria calendário, todo mundo ia poder jogar e poderia fazer a Copa do Brasil como é feito na Inglaterra, fazer aí umas 2 Copas. Teria calendário para todo mundo ia jogar na maior tranquilidade do mundo. Mas a dona CBF e as federações não quer, a CBF não quer perder os votos. É complicado, Carlos, mas é possível, Pois é, na Europa temos a Champions League, já se fala. Champions League é uma liga de futebol que ela organiza uma competição muito importante, que está sendo também na Ásia, Liga Europa, Champions League da Ásia, né? Tem em outros continentes, da África também. Mas aqui, o Diego Pereira foi dar uma volta, voltou, já tomou o cafezinho, tomou o chazinho, tá tranquilo, eu coloco o exemplo do futebol, o Campeonato Cearense, que está defasado há muito tempo, está dando prejuízo, cada jogo dá prejuízo. Qual seria a viabilidade de fazer ligas aqui no nosso país, Diego Pereira, para organizar as competições de uma forma mais racional possível, para botar as competições de primeira linha, segunda, terceira, quarta, mais organizadas e patrocinadas, porque a gente vê no futebol inglês que a Premier League tem patrocínio, a Championship, a Liga One, a Liga Two, cada um tem os seus próprios patrocinadores. Aqui não, são os mesmos patrocinadores praticamente para as competições do Brasil. Bom, eu acho muito difícil, é uma coisa muito... porque os clubes são muito desorganizados, eles brigam entre si, né? São muito desunidos. Acho que a CBF se beneficia um pouco disso, a Globo também, né? Quando faz os contratos, principalmente ela, porque ela é a principal emissora, né? Que transmite os jogos no país. Ela se beneficia muito disso, das dívidas dos clubes, dos momentos complicados que vivem muitos. Acho muito complicado. Seria uma boa, né? Você viu há um tempo atrás, a gente viu isso, a Primeira Liga, né? Que era uma coisa meio que independente ali, meio que, digamos, dos clubes, né? Mas teve uma primeira, segunda edição e logo não teve mais, né? Foi cancelado no ano seguinte e hoje nem se fala mais.
Lá atrás também se tentou, né, os clubes fazerem uma liga, né, Campeonato Brasileiro de 1987, acabou não dando muito certo, a CBF teve que se envolver no meio para acabar o campeonato, acabou tendo aquela confusão que a gente sabe, né, entre o Sport e o Flamengo, né, os dois se consideram campeões, né, mas é muito complicado, no Brasil você tem peculiaridades que no futebol europeu você não tem. Lá o nível educacional é maior, as pessoas são mais... o futebol é mais valorizado, né? O futebol é visto de uma forma melhor do que aqui, né? Aqui eu quero ganhar e não importa o que eu vou fazer para isso, né? Quantas vezes os torcedores se vangloriaram que o seu time ganhou de 1-0 com gol impedido? E lá se valoriza mais o jogo, o futebol jogado, né? A organização, a estrutura, a história, os clubes. E aqui acho que está muito atrás de lá. Acho muito difícil fazer uma liga aqui. A gente tira o exemplo, Rogério Biola, você falou a Major League Soccer nos Estados Unidos. Aí você vê que o nível técnico do futebol soccer masculino lá não é tão alto como o feminino. Mas a organização do torneio em si é perfeita. Estádios lotados, horários, patrocínios. Aí tem a primeira divisão lá, que é a Major League Soccer, tem a outra divisão também, a segunda lá, que é outro nome. São organizações de ligas diferentes. E lá dá certo e funciona da melhor maneira possível, né, Rogério? Lá tem a Major League Soccer, que já há muitos anos. Na época que eu morei lá, é a liga mais antiga. Depois surgiu a outra liga, se não me engano, é a American League, Big Soccer, se não me engano o nome é esse, que é de Miami, né, ali, já a Flórida que surgiu a Major League Soccer. São organizados demais, são padrão, a organização deles é melhor que a brasileira, melhor que a CBF, bem melhor organização, é o campeonato o ano todo, não é regional, é nacional, acontece na Califórnia toda, jogos em Washington, jogos em Miami, na Flórida. O Havaí, na época que eu estava, acontecia jogos quando a Major League Soccer era pequena. O time era o Tsunami. Né? Mas como fundeu a Major League Soccer, ficou centralizada ali em Mainland, que são os estados que é fora do Havaí, que era a Califórnia, ali a Flórida, esse lado que eu citei, que chama de Mainland, que é o grande centro dos Estados Unidos. Mas o Havaí recebeu um convite, né, através da Major League Soccer, para o governo montar um time. Tinha um projeto para isso, mas era muito grana para entrar. Ia ser o Tsunami Futebol Clube, seria Tsunami Soccer Club. Teve uma peneira, teve uma divisão para isso. Só que o governo não quis bancar, né, que hoje o estado do Havaí era para estar. Que eu citei o Havaí, foi um estado que eu morei, lá tem campos excelentes, eu joguei futebol, terceira divisão lá no Havaí, e jogos gramados muito bons, tem um estádio para 8.000 pessoas, no estado do Havaí, 8.000 pessoas, gramados perfeitos, organização, quer dizer, eles são organizados, mesmo que seja terceira divisão, é organizado. E a Major League Soccer é bem mais organizada do que a própria CBF, em termos de calendário, em termos de um todo, estrutura, campos, gramados, arbitragem, todo no geral. O nível está aumentando bastante. De uns 20 anos que eu estou fora dos Estados Unidos, cresceu muito o nível de futebol americano. Tem muitos brasileiros que não conseguem engajar aqui, que vão para a Califórnia, vão para Miami e conseguem clube para jogar. Se você acompanhar a Major League Soccer, há muitos brasileiros, mexicanos, venezuelanos, colombianos que jogam na Major League Soccer. Então, é um crescimento constante lá. Então, Silva, a gente pega como exemplo, aqui no Brasil,